Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Favoreto e esse é o Incenso e Pipoca. Hoje é dia de falar de A Casa Sombria, filme de suspense e terror psicológico que apresenta vários conceitos espiritualistas, os quais eu vou abordar nesse vídeo. Aviso, se você ainda não assistiu, saiba que esse vídeo vai ter muitos spoilers. A história é sobre Beth, uma mulher que acabou de perder o marido, Owen, que tirou a própria vida. O filme inicia com a Beth retornando do funeral à sua casa na beira do lago e tentando lidar com o luto. Já na primeira noite, Beth escuta batidas no andar de baixo da casa e, quando vai verificar o que é, uma porta se abre sozinha e ela vê uma silhueta humana no vidro. Na manhã seguinte, ela acorda no chão da sala, aparentemente desnorteada. O filme não perde tempo em introduzir o elemento sobrenatural, embora sua natureza seja uma incógnita. Seria o espírito do marido falecido ou uma entidade maligna? Além disso, algo está acontecendo com a protagonista, que acordou do pesadelo no chão, aparentemente sem se lembrar de ter ido para lá. Passado algum tempo, Beth se cansa de remoer o luto e decide se livrar das coisas do marido. Então, ela encontra anotações e desenhos que ele fez enquanto construía a casa em que ela vive atualmente. Entre esses papéis, há uma planta invertida da casa e anotações com palavras que aparentemente não fazem sentido. No meio da noite, Beth recebe uma ligação do celular do marido e, ao atender, uma voz pede que ela vá até a janela. Então, ela vê Owen em pé sobre o lago e acorda novamente no chão. Até o momento, não é possível saber o que se passa com a protagonista. Porém, durante uma conversa entre ela e alguns colegas de trabalho, o filme dá algumas pistas. Ela, intrigada com os últimos acontecimentos, conta sobre seus pesadelos bizarros e diz que há uma presença estranha na casa desde que o marido morreu. Um colega pergunta se é paralisia do sono, ao que outra pessoa diz que parece mais ser sonambulismo. Se você está se perguntando o que é paralisia do sono, trata-se de um fenômeno em que a pessoa desperta e se sente paralisada, não conseguindo se mover nem articular nenhuma palavra. Esse fenômeno também é conhecido no meio espiritualista como catalepsia projetiva ou astral. Num primeiro olhar, a menção à paralisia do sono no filme, que é um dos sintomas projetivos mais clássicos, pode parecer despropositada, já que esse não é um tema explorado de forma explícita na obra. Porém, essa é uma dica do que realmente acontece com a Beth durante a noite. Projeção astral. Sim, se você viu o vídeo anterior do canal, sabe que eu já abordei esse tema aqui. Então, provavelmente, o que acontece é que a Beth tem mais facilidade em entrar em contato com essa esfera extrafísica quando está fora do corpo, por meio da projeção astral. Como eu também mencionei no vídeo anterior, o sonambulismo é um fenômeno que pode estar relacionado a projeções astrais lúcidas e, portanto, também não aparece nesse filme por acaso. Ainda durante a conversa com os colegas de trabalho, Beth conta que o marido deixou uma carta para ela, que dizia o seguinte: "Você está certa, não há nada lá. Está segura agora." Essa mensagem pode parecer enigmática, mas Beth sabe muito bem o seu significado. Ela conta à amiga que sofreu um acidente anos antes, que fez com que ela tivesse uma parada cardíaca. No período em que ficou clinicamente morta, ela disse que não viu nada e que era como se houvesse somente um túnel, porém sem a luz que muitos relatam ver em suas EQMs. EQM é a sigla para a experiência de quase morte, que é um fenômeno que muitas vezes ocorre quando uma pessoa é declarada morta e é depois reanimada. Muitas pessoas voltam contando experiências com seres espirituais, familiares falecidos, visitas a lugares longínquos, etc. Porém, com a Beth, nada disso aconteceu. Voltando ao significado da carta, Beth concluiu que o marido estava confirmando o que ela viu em sua EQM. Nada. Como durante sua vida Owen parecia acreditar que há vida após a morte, pelo teor da carta, Beth concluiu que ele foi convencido por ela, que sempre foi cética, de que realmente não existe nada após a morte. Nessa noite, Beth acorda com um aparelho de som num volume muito alto e resolve sair de casa para ver se encontrava o que estava causando aqueles fenômenos estranhos. Ao sair, ela vê algumas meninas se jogando no lago e ouve uma voz dizendo a ela para ir até o barco. No deck, a entidade, sem se revelar, faz com que Beth durma e a coloca no barco, que atravessa o lago até chegar à outra margem. Um detalhe curioso dessa cena é que, durante o trajeto do barco, entre uma margem e outra do lago, a lua vai mudando de uma tonalidade branca para avermelhada. Eu vou explorar melhor esse ponto mais adiante. Ao chegar do outro lado do lago, Beth acorda e vê uma casa igual à dela, mas invertida.
Pela janela, ela observa que seu marido está dentro da casa com várias outras mulheres. Ela decide entrar e percebe que o número da casa também está invertido. Então, ela abre a porta e vê a si mesma dormindo no sofá. Nesse momento, a versão da Beth que está dormindo acorda assustada com a porta se abrindo, mas não vê nada. Doideira, né? Será que essa Beth que abriu a porta seria o espírito dela desdobrado atuando em outra dimensão? Continuando a história, Beth acaba descobrindo fotos de várias mulheres no celular do marido e desconfia de que ele as estivesse traindo. Um detalhe estranho é que todas essas mulheres tinham alguma semelhança física com a Beth. Ela resolve então atravessar o lago em busca da casa que viu em seu sonho e acaba encontrando uma casa semelhante, porém sem nenhum acabamento, aparentemente ainda em etapa de construção, porém abandonada. Dentro da casa, que está praticamente vazia, ela encontra uma estátua de voodoo. Depois de sair, ela questiona um conhecido sobre a existência daquela construção, e ele diz que nunca tinha visto casa nenhuma. Mas confidencia que viu o marido dela com outra mulher e que ele disse que estava tentando controlar alguns impulsos lamentáveis que tinha. Tudo leva a crer que Owen realmente estava traindo a esposa. Será? Beth continua sua investigação sobre o passado do marido e descobre que ele tinha vários livros de bruxaria. Ela vai até a livraria em que ele comprou esses livros e encontra uma das mulheres das fotos do celular de Owen. A moça então conta que flertava com o marido dela, mas que nunca passou disso. No entanto, ela diz que ele uma vez convidou ela para ir até a casa do outro lado do lago e mandou ela segurar uma estátua estranha, que era a tal estátua de voodoo, mas a moça não sabia, e que ele apertou o pescoço dela até que ela pedisse para parar. Ela disse que ele então chorou bastante, dizendo que o que ele fazia não estava mais dando certo e que precisava acabar de vez com aquilo. Esquisito, né? Espera aí que só piora. Depois que a moça vai embora, Beth volta para a casa invertida e, embaixo do assoalho, ela descobre o quê? Uma pilha de corpos, olha que beleza. Então, ela, como uma pessoa normal, sai correndo e liga para a polícia? Ela volta para casa e vai tomar banho. Durante o banho, como já é costumeiro acontecer nessa casa, o aparelho de som liga sozinho na maior altura, ela sai do chuveiro, tem uma crise de choro porque já está saturada com essa situação e vê uma palavra surgindo sozinha no espelho do banheiro. Nesse momento, ela interage com a entidade fantasmagórica de forma palpável e rola um efeito bem legal, em que as pontas dos dedos dela parecem estar tocando o ar, mas afundam como se estivessem tocando algo sólido. Então a entidade diz que não é o marido dela, ela se apavora, obviamente, e acaba sendo atacada. Quando se recupera do ataque, ela nota que está no quarto invertido. Ou seja, nesse momento, não se sabe como, ela acessa a dimensão em que se encontra a casa invertida. A Beth passa a ser perseguida pela entidade, que se manifesta através da estrutura da casa e dos móveis. Enquanto percorre diferentes cômodos, ela vê o marido agredindo várias mulheres. Beth então chega à sala e encontra Owen, ou melhor, a entidade que a persegue na forma dele, e ele diz: "Você foi embora na noite que nos conhecemos. Eu sou o que você sentiu quando seu coração parou, ou seja, nada. Você me viu e eu continuo com você desde então." Ela pergunta o que essa entidade fez com o Owen e ele diz: "Sussurrei no ouvido dele para te mandar de volta, mas ele não conseguia e mandou outras." O que a gente pode concluir disso é que essa entidade tentava convencer o Owen a tirar a vida da Beth para que ela voltasse para ele. Porém, o marido tentou enganar a entidade por meio da bruxaria e matando mulheres parecidas com a esposa na outra casa, que era uma réplica da casa deles. Ou seja, ele construiu a casa invertida com o objetivo de tentar ludibriar o ser e preservar a vida da mulher. Depois desse diálogo, Beth é dominada pela entidade, ficando na mesma posição da estátua de voodoo que ela encontrou na casa. Nesse momento ela vê duas luas, uma vermelha e uma branca. A minha interpretação desse fenômeno é que, nesse momento, ela estava entre as duas dimensões, a física e aquela em que se encontrava a casa invertida e a entidade, caracterizada pelo tom avermelhado. Então, a Beth se vê no barco com uma arma nas mãos e com o que parece ser o Owen, mas a gente sabe que não é. Ela pergunta onde está o marido dela e ele responde: "Ele morreu e você sabe disso. Ele achou que poderia te proteger, mas estava errado e você certa. Não há nada, só eu." Essa fala da entidade é importante para mostrar que o objetivo dela era tentar convencer a Beth a desistir de tudo e a tirar a própria vida, assim como fez com o marido dela.
Há uma ruptura nesse momento, quando a amiga da Beth chega à casa dela já de manhã e encontra ela no barco, aparentemente num transe e segurando a arma realmente. A Beth é socorrida a tempo de fazer qualquer besteira e, quando está na margem do lago, fica olhando para o barco como se visse algo lá. O homem que ajudou a resgatá-la diz: "Não tem nada lá." E ela diz: "Eu sei." Esse último diálogo do filme pode aparentar ser irrelevante, porém nele a palavra nada é usada com um sentido diferente, se referindo à entidade que serve como personificação da inexistência, do vazio. Ao passo que o homem diz não haver nada no barco por realmente não enxergar nada, Beth vê que a entidade que representa o nada continua lá, a espreitando. Essa não é a primeira vez que o filme usa a palavra nada num sentido diferente do usual. Na carta que o Owen deixou à esposa, ele diz: "Você estava certa, não há nada lá." Ou seja, o nada a que ele se referia era a entidade, e ele achou que, com a sua morte, a Beth ficaria segura, pois o ser não poderia mais usá-lo para tentar tirar a vida dela. No filme, a entidade que representa o nada é maligna, pois fez com que Beth, em sua EQM, perdesse a fé e levou Owen a cometer atrocidades e a tirar a própria vida. É traçado, então, um paralelo entre a perversidade da entidade e a natureza prejudicial e aterrorizante da perspectiva de que não existe nada no além-vida. Além disso, esse ser maligno é retratado como algo sem substância, que muitas vezes precisa se utilizar de elementos físicos para se manifestar, como as estruturas e os móveis da casa. Outro aspecto a destacar é o fato de a casa invertida coexistir em duas dimensões: a física, como uma construção inacabada para onde Owen levava suas vítimas, e a extrafísica, que era onde essas vítimas permaneciam aprisionadas após serem mortas. Eu achei muito interessante o filme trazer essa temática existencialista, propondo um questionamento sobre a existência ou não de uma realidade extrafísica por meio dos elementos espirituais que eu citei, como projeção astral, EQM e transitar por diferentes dimensões. Essa questão das dimensões e da casa invertida é semelhante ao mundo invertido de Stranger Things, que foi inspirado na teoria científica dos dois mundos, criada pelo físico Hugh Everett, segundo a qual há vários universos paralelos coexistindo em diferentes dimensões. Então, tudo leva a crer que tem havido uma mistura entre ciência e espiritualidade para compor esse elemento do filme. Enfim, apesar de ter achado positivo uma única obra trazer tantos elementos espirituais, condensar todos eles em um só filme acabou fazendo com que fossem tratados de forma superficial. Porém, isso em nada tira o mérito da obra, que trouxe temas tão interessantes para a reflexão do público, ainda que de forma nada óbvia nem convencional.